Olá pessoal, bem-vindos aqui com a gente no canal. Nós falamos em vídeo anterior sobre as armadilhas do inconsciente, onde estão depositadas nossas sombras, sobre como somos dominados pelo inconsciente porque não conhecemos esse inconsciente e por isso temos ações e reações ruins. Desenvolvemos relacionamentos muito ruins por conta disso, sabotando a nossa própria felicidade. E hoje nós vamos analisar sobre como combater as ilusões do medo e solidão, que são as emoções mais comuns, que resultam dessa situação de desconhecimento das sombras. Daí nós vimos que a sombra representa o lado desconhecido da nossa personalidade. É uma espécie de submundo onde ficam armazenados a parte mais primitiva, mais instintiva, egoísta e oprimida de nós mesmos e que a nossa mente consciente rejeita. Então nós não queremos ser dominados pelo inconsciente, mas no mais das vezes nós somos. Isso nos leva a cometermos erros repetidamente. E para a gente parar com esse processo, nós precisamos trazer o inconsciente à tona para iluminarmos as nossas sombras interiores, principalmente nessa fase evolutiva que nós estamos passando, fase de transição, porque os paradigmas todos estão sendo mudados e vão continuar mudando cada vez mais para se adequar ao mundo de regeneração, onde o bem não é total ainda, mas deve preponderar sobre o mal. E por isso nós estamos sendo trabalhados, obrigados a lidar com tudo isso e sentindo um certo sofrimento, que é natural a todo o processo de mudança. Por isso nós estamos sendo levados, compelidos a vencer esse lado obscuro da personalidade, através da revisão de valores, da revisão de comportamento, para a gente se adequar para viver nesse mundo de regeneração que nós estamos entrando. E nós deveremos cada vez mais nos libertar das ilusões, que são os enganos, que nós mantemos na nossa vida, devido a esse adormecimento da consciência, que nos leva a cometer enganos, que nos leva a alimentar na alma tristeza, emoções negativas, como a tristeza, como o medo, como a solidão, que também são emoções ilusórias. Por que são? Porque são geradas por pensamentos e atitudes ilusórios, Na verdade, o medo e a solidão, que são as emoções que nós vamos nos concentrar hoje, falar mais sobre elas hoje, são os dois maiores e mais cruéis enganos que nós ainda mantemos na nossa alma. Nós vamos entender que no caso do medo, por exemplo, nós temos que trabalhar o desapego. Porque o principal problema que impede a gente de evoluir é o apego exagerado, excessivo à matéria, O apego pelas pessoas, pelo corpo, pela posse, por tudo que é material. Porque o medo nada mais é do que o receio da perda. E só perdemos aquilo que nós não possuímos de verdade. Então, nós sentimos medo porque vivemos na ilusão da posse e, consequentemente, na ilusão da perda. E dar excessiva importância à matéria é iludir-se, porque na realidade tudo que é material é passageiro. Então como que nós podemos viver baseados no que é passageiro, nos apegarmos tanto assim? É sofrimento na certa. E quando nós norteamos a nossa vida fortemente baseada nas coisas do mundo, nós vamos enfrentar principalmente a desilusão das perdas e, como consequência disso, a angústia, tristeza, inclusive sofrendo por antecipação, que é o que mais nós fazemos, Sofrendo ansiedade exagerada. E a vibração do medo, ela não é uma vibração dos planetas de regeneração, então nós precisamos vencer isso imediatamente. E nós sentimos medo porque nós vivemos na ilusão que somos só isso aqui, apenas o corpo, e tudo que existe é isso aqui que está no mundo. E por mais que nós achamos que acreditamos na vida além da física, o palpável, o real mesmo para nós é esse mundo que nós vivemos, é a nossa zona de conforto. E nós nos mergulhamos na matéria, e daí vem os medos de tudo, de doenças,
de morte, de perdas, de abandonos e assim por diante. Isso tudo é por ilusão. Nós precisamos definitivamente nos conscientizar disso. Porque os maiores medos que nós carregamos, que o ser humano carrega, são os medos da perda de pessoas queridas e a própria perda do corpo, né? A própria morte. O medo da morte é o medo básico, né? O maior medo humano. Porque aqui é o nosso porto seguro, é o que conscientemente nós conhecemos. Por isso que a gente precisa investigar o nosso inconsciente, porque é no inconsciente que vai estar a certeza da vida imortal. Porque adormecidos consciencialmente, não nos damos conta de que as nossas vidas passadas estão no nosso inconsciente, ou seja, em nossa bagagem espiritual. Esse que é o grande problema. Então, o que nós somos hoje é o acúmulo de tudo que nós fomos no passado e do que nós hoje somos no presente, né? Essa que é a nossa verdade. E por isso a espiritualidade nos orienta para não temermos a morte, para aprendermos a lidar melhor com o fenômeno do desencarne. Primeiro porque, na maioria das vezes, nós somos adormecidos no momento da passagem dessa vida para a vida espiritual. E segundo porque nós nunca vamos morrer, já que o espírito é imortal, mas tudo apenas se transforma. Nós confundimos isso pelo desconhecimento da nossa essência espiritual. Então nós devemos saber que nunca a gente vai desencarnar sozinho. E isso é fácil da gente constatar, da gente provar para nós mesmos, porque existem inúmeros relatos de pessoas prestes a desencarnar que em plena consciência falam da visão, narram, né, a visão de parentes que tiveram oportunidade de ver, de conversar pouco tempo antes de morrerem, provando que sempre nós seremos acompanhados e amparados no momento da passagem. Quanto ao temor das perdas de seres queridos, das pessoas que nós amamos, da mesma forma, nós deveremos compreender que nunca nós perderemos quem nós amamos, apenas nos separamos temporariamente até o novo reencontro, como alguém que vai morar em outro país, em outro estado, é a mesma coisa numa proporção um pouco diferente. Então, tanto na espiritualidade quanto em novas reencarnações, nós iremos nos reencontrar. Trata-se apenas de um até logo, nunca de um adeus. Isso é importante a gente vivenciar, não só intelectualmente, mas vivenciar isso emocionalmente na nossa vida, né? Os que antecederam a nós na passagem estão mais vivos do que a gente, mais vivos do que nunca. A gente precisa se conscientizar disso. Agora, se o medo é de doença, é preciso compreender que o autocuidado, tomando todas as atitudes, né, todas as prevenções necessárias ao nosso corpo e à nossa mente, isso nos conduzirá a uma tranquilidade de consciência, porque nós sabemos que estamos fazendo a nossa parte, o que é certo, né, para ter boa saúde. Se uma doença vem porque está na nossa programação por algum motivo, para aprendizado, para expurgo, né, de energias negativas, nós devemos manter a calma e a confiança em Deus e fazer tudo para tratar a enfermidade da melhor forma, do que for possível para nós, orando a Deus pela cura. Isso que a gente deve fazer. A grande chave para combater o apego que gera o medo está no entendimento que nós devemos vivenciar a imortalidade da alma ainda encarnados aqui na Terra. Não esperar desencarnar para fazer isso, para constatar essa realidade. Porque prova e estudos sobre isso não nos faltam. As coisas materiais são ilusões, porque nós somos espírito, ainda que a ilusão da matéria também tenha uma função na nossa vida, a gente não pode negar isso. Nós não vamos viver de prana, nós não vamos viver como se não estivéssemos na matéria, não é isso que é pedido para nós. Nós precisamos sim suprir as nossas necessidades básicas, também precisamos de um colorido na nossa vida, das distrações, né, dos divertimentos, de possuir as coisas que nos agrade. Claro, porque nós estamos mergulhados na matéria e essas coisas são necessárias para proporcionar algum conforto físico, um afago, né, emocional, para não perdermos o encantamento pela vida, lógico. Mas a recomendação não é detestar a matéria, não é fingir que não está na matéria, não é isso, porque isso também não é bom. Mas é preferir a vida espiritual à vida material, porque nós precisamos, sobretudo, desenvolver resistências morais e espirituais
para passar pelas coisas da vida, entende? Então, é através e somente da fé raciocinada, não da fé cega, do fanatismo, mas da fé raciocinada, é que ela pode nos dar suporte para combater os medos, toda espécie de medo. Nós não devemos viver na ilusão de que nunca nós vamos morrer na materialidade e depois morrer sem nunca ter vivido na realidade. Porque viver verdadeiramente é viver a realidade espiritual, que é a nossa verdadeira natureza, e não as ilusões da matéria exageradamente. A vida do corpo aqui acaba, mas não a nossa vida real. Nós precisamos vivenciar essa realidade para acabar com o medo da morte. Não tem outra forma, gente. Porque ninguém nasceu para morrer. Já está na nossa essência a vida. Deus nos criou para a vida, não para a morte. Pode ver que ninguém aceita a morte. A ideia da morte, a pessoa pode tentar não pensar nisso, mas não adianta. Porque ninguém vai aceitar a morte, porque ela não existe. Então nós devemos viver a realidade de que a vida aqui acaba, mas com a fé que nós vamos receber de acordo com o que plantarmos pela lei de causa e efeito. É isso que acontece. E dessa forma fica fácil a gente entender que quando nós valorizamos mais a alma do que a matéria, as coisas da matéria nos judiam menos. A gente sofre menos. A gente processa melhor as situações, porque nós somos maltratados pela matéria, porque cedo ou tarde virão as decepções. Então, não vamos sofrer tanto pelas modificações que o tempo causa em nossa vida, no corpo físico, né? Não vamos sofrer tanto pelas perdas materiais, não vamos sofrer tanto pelas separações temporárias das pessoas que nós convivemos, de quem nós gostamos, amamos, né? Não vamos sofrer tanto pelas decepções diversas que o mundo e as pessoas nos apresentam, enfim. Nos tornemos pessoas mais flexíveis, mais adaptáveis às mudanças, né, que a vida material nos apresenta. Esse é o intuito. Então, é muito importante treinar aqui agora nesta vida o desapego, porque viver apegado à matéria nos faz viver numa ilusão que nos afasta da vida real, que é espiritual, e nos leva a viver com medo do futuro, né, com ansiedade cada vez maior. Quanto mais o tempo passa, mais ansiedade vem tomando conta de nós, o que nos impede de viver o presente plenamente. É muito triste, é muito ruim isso. Então a proposta aqui é viver sem a ilusão da perda, sabendo que somente o corpo morrerá, mas a alma sempre viverá. Viver sem medo do futuro, viver o presente com plenitude, com tudo de melhor que a vida possa nos apresentar. Porque no presente está contido o nosso passado, vamos nos lembrar disso. Somos hoje fruto daquilo que nós já vivenciamos, e o futuro nós escreveremos hoje, no presente. Nós viveremos no futuro que nós plantarmos hoje. Nós somos senhores da nossa vida. Essa que é a realidade. Então nós temos o domínio da nossa vida, basta agir no bem e nós teremos um bom futuro. Isso deve nos acalmar as ansiedades. Então nós temos que combater o exagerado apego à ilusão da matéria, que escraviza, que amedronta, porque nada escapa da vontade divina. Nós não temos o controle de nada, somente Deus tem o controle da nossa vida. Nós temos um livre-arbítrio relativo, mas quem está no controle é Deus. Então não devemos sofrer mais por causa disso. E nós deveremos confiar na lei de ação e reação, de causa e efeito, que nós vamos receber de acordo com o que nós plantarmos. E os bons pensamentos firmes nisso tudo acabam por se realizar sempre. Por outro lado, quando a questão a enfrentar é a solidão, a área que nós devemos trabalhar é do quê? Do auto-amor. Nos últimos tempos, os consultórios de psiquiatras, de psicólogos, de psicanalistas estão abarrotados. Nunca a gente ouviu tantos relatos de sentimento de solidão como agora, solidão e depressão, né? É preciso enfrentamento de nós para conosco mesmo, entendendo que esse autoencontro vem com a aparência de solidão, mas isso é irreal. A solidão também é ilusória. E nós estamos passando por esse sentimento mais fortemente por conta do momento evolutivo que nós estamos presenciando, né? Atravessando. Nós temos a sensação de solidão, primeiro porque muitas pessoas estão saindo da nossa vida. Isso é normal, já era previsto, porque está havendo uma divisão da humanidade, a separação do joio e do trigo.
Todos estão se revelando como são, mesmo se posicionando. Isso também traz o afastamento natural e essa sensação de abandono, ela é natural. A gente tem que saber, ter consciência disso para passar melhor por isso. Mas isso tudo é ilusão também, porque os que não têm afinidades tendem a se repelir mesmo. Trata-se de uma questão energética, espiritual isso. Mas apesar da divisão, outras pessoas afins conosco tendem a entrar na nossa vida. É questão de tempo. E além disso, nós nunca estamos sozinhos, nós sempre temos perto de nós nossos mentores, nosso anjo de guarda, espíritos amigos que nos amam, que se interessam por nós, que nos ajudam sempre. Isso é uma certeza que nós devemos carregar conosco. Em segundo lugar, porque embora a gente precise, é claro, da troca energética das relações humanas, a gente se ilude muito desejando e achando que os outros vão suprir os nossos vazios da alma. Coisa que jamais irá acontecer, uma vez que é um trabalho individual de cada ser humano fazer isto. Então, ao invés de trabalhar a autossuficiência, o auto-amor, a gente se desilude, porque, claro, a gente se iludiu. Isso parece que é ruim, mas na verdade isso é bom. Primeiro porque nós não devemos viver iludidos com pessoas que não têm afinidades conosco, né? Ou que são instáveis e egoístas, isso não funciona. E segundo, porque nós não devemos colocar o foco da nossa felicidade no outro. O outro faz parte da nossa vida, mas não está nele o foco da nossa alegria, da nossa realização. Então nós devemos suprir os nossos próprios vazios para estar bem e plenos, para partir para os relacionamentos inteiros, né? Para passar a compartilhar momentos bons, experiências boas com as demais pessoas. Nós devemos buscar a parceria, agregar a nossa felicidade com os demais, não jogar a responsabilidade da nossa felicidade para os demais, né? Não buscar sugar as pessoas para tapar buraco existencial de vazios emocionais que nós carregamos. Nós devemos ser a nossa melhor companhia, né? Antes de tudo. E para isso é importante buscar esse auto-amor, que nada mais é. O que é o auto-amor? Todo mundo fala, o auto-amor, precisa desenvolver o auto-amor, mas o que é o auto-amor? É o cuidado com a gente mesmo, né? O respeito por si mesmo, a admiração por si mesmo. Nós precisamos alimentar isso, porque nós vamos sempre admirar as outras pessoas, não vamos ter auto-admiração. O auto-amor consiste em viver bem, né? Fazer tudo por nós mesmos. Isso não é egoísmo, não vamos confundir o egoísmo com o auto-amor. É muito diferente. O auto-amor é o autocuidado, é não querer tudo de bom só para si. O auto-amor consiste em viver bem a sós, para quando precisar estar a sós, não se desesperar, não se deprimir com isso. Consiste em fazer as coisas corretas, olha o que é o auto-amor, por deixar fluir a criatividade, os talentos que nós temos, né? Todos nós temos talentos. É que nós não trabalhamos isso, mas temos todos. Nós devemos investir na nossa cultura, na nossa saúde, na nossa espiritualidade. Devemos procurar fazer as escolhas melhores, mais felizes. Agir sempre com ética, com responsabilidade, para buscar, né, hoje ser melhor do que ontem sempre. O progresso contínuo, para ter a consciência tranquila e orgulho de si mesmo. Quem se ama não faz escondido aquilo que não faz em público na frente dos outros, porque respeita a si mesmo em primeiro lugar. Quem não se respeita não vai ser respeitado nunca pelos outros, viu? A gente tem que entender isso. Então nós devemos cuidar de ser pessoas melhores, de ter os melhores pensamentos para praticarmos os melhores atos. Nós devemos nos tornar plenos e nos amar para depois partir para o amor ao próximo, senão fica impossível amar o outro. Então, pessoal, para a gente ir encerrando a nossa conversa de hoje, que eu acho extremamente importante, né? E é extremamente importante para todos nós, a solução está na nossa mão, não está na mão de mais ninguém. Primeiramente, nos conscientizando de que jamais perderemos nada do que é real, ou seja, nossos valores, nossos afetos verdadeiros, a vida verdadeira que é a vida espiritual. Nós sabemos que nunca estamos a sós, nem deveremos estar, portanto a solidão e o medo são duas grandíssimas ilusões, dentre outras, né? Nós estamos focando nessas duas hoje, mas tem muitas outras que nós deveremos banir, extinguir da nossa vida, para podermos viver melhor, para podermos
é ser mais felizes e nos adequarmos à energia do planeta de regeneração, porque nós precisamos e devemos hoje, agora já viver a energia da regeneração, embora estejamos em transição, mas nós devemos vivenciar isso a partir de já. O Carl Jung deu a chave para a resolução dos conflitos quando ele falou: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Nós precisamos despertar, prestar atenção nos nossos sentimentos, identificar qual é a nossa dor, quais atitudes repetitivas de erros nós cometemos, porque onde está a dor está a maior necessidade do reparo, né? Nós já falamos sobre isso, nós sabemos disso. As atitudes que causam dor são aquelas que vão contra as leis naturais, que são as leis de Deus, são impulsos que nós temos justamente causados pelas emoções ruins, pelo medo, pela carência afetiva, pela inveja, pelos ciúmes e tantos outros sentimentos ruins. Nós devemos também ser realistas e honestos conosco mesmo, aceitando as nossas mazelas sem transferir para ninguém, mas também não nos deprimindo, né, com autoagressão, com autopunição, sabotando a nossa felicidade. Não é assim. O que é bom para nós é entender que nós estamos evoluindo a cada dia, isso é natural. Nós devemos, nesse momento evolutivo, acelerar esse processo buscando a espiritualização cada vez mais, porque somente na vivência do bem é que nós vamos vencer esse lado sombrio que ainda repercute no nosso pensamento, nas nossas ações, né? Então saibamos que é possível melhorar sim esses estados deprimentes que nós estamos vivendo nesse momento da nossa encarnação. Vamos ser realistas de quem nós somos, de como estamos agindo para passar a trabalhar a favor da nossa iluminação interior. Então a chave é buscar adequação com as leis naturais, agindo pelo bem em nossa vida, com a moralização, com a ética, buscando o conhecimento das leis, o autoconhecimento e a prática do bem. Esse é o tripé que nós precisamos: conhecimento das leis, autoconhecimento e prática do bem. E dá para viver sim, sem ilusão, ser feliz, basta ir em frente com a nossa própria realidade, né, de espíritos imortais, nos conectando com nossos mentores, com nossos anjos guardiães, para sentirmos essa influência do bem cada vez mais perto de nós. Isso vai auxiliar sobremaneira esse nosso processo de melhora. Assim, pessoal, a espiritualidade vai estar sempre nos ajudando nisso, nunca estaremos a sós nessa caminhada, bastando para isso cultivar o hábito das orações, os bons pensamentos e sentimentos, e esses amigos sempre estarão ao nosso lado, nos fortalecendo, nos inspirando ao bem. E os bons comportamentos geram a paz que nós precisamos, né? E um futuro feliz. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, deem o joinha, compartilhem com seus amigos e familiares, façam perguntas, colocações. É muito importante a gente interagir sobre tudo isso, tá bom? E vamos na caminhada tentando melhorar cada dia mais. Obrigada, fiquem bem e até a próxima.